Bom, é, o nosso webinário aqui, pessoal, ele, ele tem o nome aí de Como Aprender Matemática, né? Então, é, provavelmente quem veio para cá, quem acessou o link, né? É porque tem sempre dificuldades em matemática, tá? Isso aí, hoje no Brasil, é uma realidade muito comum. A maioria das pessoas hoje, a maioria dos estudantes tem dificuldade em matemática, certo? Principalmente as pessoas que já concluíram o ensino médio, aquelas que estão concluindo, sentem bastante dificuldade, né? Eu sou professor já há mais de 20 anos e venho acompanhando, né, essa realidade já faz tempo, tá? Então o nosso webinar é para vocês entenderem como é que se aprende matemática. Ah, professor, não é só pegar e resolver questões e aí a gente aprende com a repetição. Não, vocês vão ver que existem muitas coisas aí ligadas, certo? E aí vocês talvez, depois desse webinário, talvez abram a mente de vocês para vocês entenderem por que vocês sentem hoje tanta dificuldade em matemática, tá? Então, a gente vai começar aqui, ó. Já pensou em transformar a sua vida aprendendo matemática de verdade? Então, meu nome é Gleuber Moura, sou um professor de matemática dedicado a ajudar pessoas com dificuldade de aprendizagem em matemática, com base na neurociência e estratégias eficazes, transforma a vida das pessoas através da matemática. Então, pessoal, eu sou formado em licenciatura plena em matemática, tá? Sou pós-graduado em neuroaprendizagem. E aí, desde então, quando eu fiz essa pós-graduação, desde então eu venho buscando apresentar estratégias na parte de ensino da matemática, de forma que facilite o acesso da aprendizagem ao aluno, tá? Então, eu tenho bastante experiência nesse assunto e isso ajuda bastante na hora que o aluno vai aprender, beleza? Então vamos lá. Quem acha que não consegue aprender matemática de jeito nenhum? Eu vou dar um tempinho aqui, certo? Eu acho que essa resposta aí é quase unânime, né? Acho que todos aí iriam levantar a mão, ia dar um ok, eu sinto dificuldade. E essa dificuldade, pessoal, ela vem disso aqui, ó. Habilidades iniciais, né? Habilidades matemáticas iniciais mal desenvolvidas dificultam a aprendizagem da matemática em séries finais. O que isso quer dizer? Que existem muita coisa da matemática, né? Muitos conceitos, muitas definições, muitas propriedades que são esquecidas ao longo do ensino, né? Os alunos vão passando de série e acham que o conteúdo que ficou do ano passado fica para trás e não se usa mais. E aí eles vão avançando, avançando e chega um momento que aparece conteúdos mais complexos, só que fica quase impossível de aprender porque esses alunos eles não têm a, as habilidades iniciais que foram mal desenvolvidas. Bom, então, de acordo com essas habilidades que não foram bem desenvolvidas, né, aparecem as dificuldades em outros conteúdos de matemática. Tá bom? Então, como é que isso se processa? Né? Então, é preciso a gente entender como o nosso cérebro ele funciona. Né? Como é que funciona o nosso cérebro no processo de ensino-aprendizagem. Então, o caminho para uma aprendizagem ela é dada por... Então, a primeira coisa que a gente tem aqui são os ambientes, né? Ou seja, o ambiente que você está, onde você vai receber os estímulos. Então, é o primeiro passo no processo do ensino-aprendizagem.
Então, quando o professor vai apresentar lá um conteúdo de matemática, né? Os alunos estão ali na sala, aquilo é um ambiente, tá? E aí ele vai receber os estímulos. Então, os órgãos dos sentidos captam e processam, né, os estímulos gerados pelas experiências. Então, tudo que o professor apresenta ali são estímulos, tá? Com isso, vem a atenção, tá? A atenção, ela vai filtrar os estímulos que são relevantes, certo? Vocês vão ver aqui que existem dois momentos de atenção, só que são situações diferentes. Nesse primeiro momento, a atenção ela vai filtrar, né, os estímulos que foram dados, né? Em seguida, quando o cérebro processa essa função da atenção, né, vem a sensação e percepção que está vendo, né? Então os estímulos eles vão ativar os neurônios, tá, em áreas cerebrais relacionadas às sensações e percepções que são interpretados, tá? E nesse momento que vai haver a interpretação do conteúdo, né, do assunto que está sendo passado para o aluno. Bom, depois dessa sensação e percepção que o cérebro faz, vem a questão aí do significado, né? O significado, os neurônios são ativados em áreas cerebrais que atribuem um significado aos estímulos. Então, no primeiro momento, o professor colocou ali, vamos supor, eu estou dando aula de logaritmos. E aí o aluno olha aquilo ali, logaritmos, ele vai ter lá, ele vai ter a percepção, vai ter a atenção, vai filtrar aquele estímulo, vai ter a sensação e a percepção, e logo em seguida ele vai tentar ter um significado, certo? Vai buscar o significado daquilo ali. Se conseguir esse significado, o que é que acontece? Nosso cérebro vai processar aí a emoção, ou seja, os circuitos neurais relacionados às emoções, eles vão ser ativados e atribuem um valor afetivo, né, aos estímulos recebidos. Então, a emoção, após você ver o conteúdo, quando você processa aquilo ali, que sabe o significado, sabe onde vai utilizar aquilo, você vai ter uma sensação, né, desses estímulos, né, com um valor afetivo. E diante dessa evolução, né, de valores afetivos, é onde entra aí a motivação. Então, a motivação são as áreas, né, relacionadas são influenciadas pelas emoções, tá? E colocam o cérebro em ação para a aprendizagem. Então, pessoal, você só vai ter uma motivação para aprender matemática se for gerada uma emoção. Essa emoção só é gerada se houver um significado. Esse significado só vai acontecer se o cérebro processar uma sensação e percepção, uma atenção e lá do início do ambiente onde ocorreu os estímulos, tá? Aí, prosseguindo, né? O cérebro processou a motivação, agora vem novamente a atenção. Lembra que eu te falei? Essas atenção aí, esses dois itens, são processos diferentes que o cérebro está fazendo, tá? A primeira, ele vai filtrar lá os estímulos, e esse segundo momento é para manter o foco, ou seja, a atenção mantém um foco na aprendizagem e inibe os estímulos irrelevantes. Ou seja, você está lá estudando e de repente começa a tocar uma música alta na casa do vizinho. Se você estiver bem concentrado, se você estiver com a atenção ali bem no nível 100%, você não vai nem perceber que música está tocando, que altura está lá aquela música, porque você está tendo está ali tendo uma irrelevância, né, daquela situação externa, tá? Porque você está totalmente focado nos seus estudos. E aí, após ter esse processo da atenção, né,
que é o foco, o cérebro aí começa a trabalhar as funções executivas, tá? Então, as funções executivas são as funções que possibilitam o planejamento, né? Selecionar, inibir, ele flexiona as ações que levarão a comportamentos em favor da aprendizagem. Então, quando a gente está ali naquele processo, estudando um assunto, né? Resolvendo um exercício, a gente está ali trabalhando a função executiva do nosso cérebro, né? Então, o estudante elabora, né? Repete, relembra, recupera informações, né? E reflete sobre elas e cria novas ideias, tá? E aí, depois que se processa essa função executiva, vem a memória de trabalho. A memória de trabalho, ela retém e processa as informações relevantes, né, durante algum tempo. Então, tá lá estudando, o assunto está interessante, o teu cérebro ele vai guardar essas informações durante um tempo, tá? Com isso, surgem as novas sinapses. O que danado é isso, professor? Ou seja, as novas sinapses é também conhecido chamado de neuroplasticidade, tá? Ou seja, os estímulos repetidos e elaborados promovem a formação e reorganização das sinapses. Ou seja, serão criados novos neurônios, né? Novos caminhos serão interligados. Então, o processo de neuroplasticidade é isso. O nosso cérebro, quando a gente está estudando algo e a gente começa a refletir sobre aquilo, os neurônios eles vão aumentando e vão recebendo novas conexões. É como se fosse um circuito elétrico de uma casa, entendeu? Você entra na sua casa, abriu a porta, tudo escuro, você acende a primeira lâmpada da sala, vai passar pelo corredor para ir em direção ao quarto, o corredor está escuro, você acende a outra lâmpada, aí quer chegar ao quarto, entra no quarto, está escuro, você acende a terceira lâmpada, que é a do quarto. Então, é praticamente assim que o cérebro vai funcionando, tá? Esse processo de neuroplasticidade é praticamente isso, tá? E aí, quando surge aí o processo da neuroplasticidade, aí vem a memória de longa duração. Observe que a gente tem duas memórias, ó. A gente tem a memória de trabalho, tá? Que é a que guarda, retém e processa informações relevantes durante algum tempo, e tem a memória de longa duração. Então, qual é a diferença entre elas? Será que é somente uma ser a memória mais curta e a outra ser mais demorada? Não, olha só. A memória de longa duração, ela é a experiência consolidada na memória de longa duração, é o que leva a uma aprendizagem mais efetiva, tá? Então, quando se tem a informação guardada nessa memória, é porque o processo de ensino-aprendizagem ele foi efetivo, certo? E aí tem algumas técnicas, né, que a gente utiliza para a gente poder guardar essas informações, né, na memória de longa duração, certo? Então, lembrando, a memória de trabalho vai reter essas informações, certo? Durante algum tempo, mas aí é preciso que haja uma prática, haja um estudo, uma revisão dos conteúdos, para que essas informações vão para a memória de longa duração. E aí, com isso, quando ela chega na memória de longa duração, se completa aí o processo de ensino-aprendizagem, certo? Vai se completar aí a aprendizagem, onde você realmente aprendeu sobre o conteúdo. E aí eu digo mais, tá? Quando a gente aprende algo, esse algo vai ficar na memória de longa duração. Você não esquece, certo? Você não consegue esquecer. Você pode passar um tempo assim sem conseguir lembrar daquilo, mas quando começar a ler novamente, rapidamente essas informações vêm à tona, certo? É diferente de algo que a gente não aprendeu, certo? É diferente, porque quando a gente não aprendeu ainda, o processo ele se inicia novamente, né? Ele vai lá para o ambiente de estímulos, a atenção,
vai passar por tudo isso que a gente falou agora, tá certo? Então, no próximo slide aqui, vamos falar sobre a zona de conforto, né? Porque é mais fácil desistir que persistir. Então, ó, aí vem uma frase aí que eu gosto muito, que diz assim, ó, você não é derrotado quando perde, você só é derrotado quando desiste. Então, o que é que faz as pessoas desistirem com tanta facilidade? Por que que eu coloquei aqui zona de conforto? Por que que muita gente que fala de zona de conforto, né? O pessoal associa logo as imagens dos coaches, né? Falava muito sobre isso. Tem que sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto é um exercício assim bem complexo, né? Bem difícil, porque o nosso cérebro, tá? O cérebro eu vejo assim como é, uma coisa que é perfeita. A criação do cérebro humano é uma coisa perfeita, porque é, ele quer sempre a gente na melhor situação. Então, ele não quer que a gente fique desconfortável. O nosso cérebro, ele funciona, tá? Para deixar a gente sempre de maneira confortável. Então, quando o aluno está estudando, certo? Estudando ali qualquer conteúdo, tá? Isso eu estou falando aqui serve para qualquer disciplina. E aquele conteúdo ele não está bem familiarizado ou não gosta do conteúdo, o cérebro vai sentir um desconforto, vai gerar essa sensação de desconforto. E aí o que é que ele vai fazer? Vai causar aquele estresse, né? E logo em seguida o cérebro vai mandar a mensagem ali, ó. Eu quero você na zona de conforto. Então as pessoas elas vão facilmente desistir, porque o nosso cérebro quer a gente sempre na zona de conforto, tá? Aí eu faço uma analogia, né, das estradas com a aprendizagem matemática. E aí vocês vão entender bem isso aí, por que muita gente deixa de estudar matemática, né? A questão da zona de conforto, né? Qual dessas estradas aí vocês gostariam de transitar com seus carros? Qual delas? Será que é uma estrada cheia de buracos ou uma estrada completamente nova com asfalto novinho, sem buracos, sem ondulações na pista, bem sinalizada? Então, qual é dessas situações que deixa a gente numa situação mais confortável, deixa o motorista ali numa situação mais confortável? É lógico que a situação 2 aí, né? A gente iria viajar numa estrada dessa com muita tranquilidade, né? Se ela for todo o percurso assim, é uma viagem que se torna tranquila, né? Porque a pista está boa, a sinalização está boa, ou seja, o trânsito ele vai fluir na velocidade normal e adequada para aquela pista, certo? Porque o trânsito está fluindo bem. Já no primeiro exemplo, quando se tem os buracos na pista, né? O que acontece? Os veículos eles demoram mais para superar esses obstáculos e chegar no destino final. Ou seja, quando tem buracos na pista, provavelmente, né, há um engarrafamento, certo? E aí vocês têm que pensar assim agora, por que é a analogia das estradas com a aprendizagem matemática? Quando a gente está estudando matemática, a gente processa dessa mesma forma. Então vejam, se eu estou estudando um conteúdo, tá? E eu não sei um conteúdo que é pré-requisito dele, o que vai acontecer? Eu vou ter dificuldade, ou seja, por quê? Porque tem buracos ali no caminho, certo? O meu cérebro está com lacunas, ou seja, as informações matemáticas, né, que eu deveria saber, elas vão demorar mais para ser processada. Então, com isso, há um congestionamento de informações, certo? Quando o aluno passa muito tempo
sem estudar ou não desenvolveu aquelas habilidades iniciais, e aí o professor começa a voltar os conteúdos, fazendo uma revisão rápida, o que acontece? Ele vê todas as informações necessárias ali para chegar no conteúdo que ele está estudando de uma vez só. Ou seja, é como se tivesse uma pista, né? Os carros sendo as informações, e essas informações elas estão o quê? Congestionadas, estão no engarrafamento. E engarrafamento causa o quê? Causa estresse. E estresse causa desconforto. E desconforto faz com que o nosso cérebro faça a gente desistir. E jogar a gente para uma zona de conforto, que é mais fácil desistir do que sentir aquela dor ali até chegar no caminho correto, tá? Já a pista aí livre, né? É como se tivesse todas as lacunas preenchidas, né? Asfaltados ali, os buracos foram todos preenchidos, colocado um novo asfalto e a pista aí está nova agora. As informações elas estão fluindo. Não existe mais as lacunas, os pré-requisitos, né? O professor aí ele não precisa voltar o conteúdo para que o aluno entenda a mensagem que está sendo passada. Então é mais fácil ele aprender. Aí o que é que vocês têm que trabalhar na hora que for querer estudar matemática? Vocês têm que fechar as lacunas, né? Tapar os buracos da pista para que o trânsito flua. O trânsito tem que correr livre aí, certo? Fazendo isso, você vai ter menos estresse na aprendizagem e vai fazer com que vocês, né, tenham menos chance de desistir. Ou seja, a probabilidade de vocês não desistirem vai ser enorme, tá? E é com isso vocês vão realmente, de fato, começar a aprender matemática, tá? E aí, o que é que eu trago aqui como uma dica, né? Que eu chamo tripé da aprendizagem matemática, tá? O que é que a gente tem aqui, ó, como tripé da aprendizagem matemática? São definições e conceitos, tá? Propriedades, operações básicas. E aí eu vou falar de cada uma delas aqui, certo? Por que definições e conceitos? Olha só, se você estudar um assunto de matemática e não souber o que ele significa, né? Então ele já vai voltando aqui, ó, nos estímulos que são dados ao nosso cérebro, ele não vai ter o significado, ou seja, vai ter a sensação e percepção. Se você não souber o que significa, né? Então ela não vai ter significado. Aí o que é que acontece? Vocês vão ter dificuldades de aprender o conteúdo, certo? Então é importante saber todo o assunto que for ser estudado antes de começar a resolver questões, antes de qualquer coisa, é ler a definição daquele assunto e ler os conceitos do que se trata aquele assunto, certo? Então esse é o primeiro pé da aprendizagem matemática. Eu esqueci de falar o porquê do tripé, né? O tripé é o seguinte: tem um axioma da geometria plana que diz assim, ó, três pontos não colineares, ou seja, que não estão na mesma reta, eles determinam um único plano. Então, significa que qualquer três pontos que eu tiver, eu sempre vou encontrar um ponto fixo, tá? Para colocar esses três pontos, porque um único plano vai determiná-los, então eles vão ter ali, não vai ficar em falso, né? Como a gente diz assim. É por isso que fotógrafos, né? Topógrafos, eles utilizam os tripés, porque eles trabalham geralmente em superfícies, né, irregulares. E aí, se eles tivessem ali um equipamento que tivesse mais de três pés, iria definir mais de um plano. Ou seja, em algum momento poderia ficar em falso e o equipamento cair e danificar, certo? É por isso que eu chamo esse processo de ensino-aprendizagem aqui de tripé da aprendizagem matemática, porque é importantíssimo isso aqui, tá?
Sem isso aqui, ninguém consegue aprender matemática. Pode ter certeza. Você pode estar ali fazendo exercício, aprender a fazer exercício, mas aprender realmente matemática, você tem que saber essas três coisas básicas aqui, tá? Esse tripé aqui da aprendizagem. Então, primeiro pezinho aí, definições e conceitos, porque a gente precisa dar significados, né, aos estímulos que a gente recebe, né, para o nosso cérebro processar e aí gerar a emoção e com ela vir a motivação, tá? As propriedades. As propriedades, elas são situações daqueles assuntos que vão facilitar, certo? Em determinadas situações. Então é importante saber as propriedades, porque ela faz parte ali do conteúdo na facilitação, né? Então, quando eu aprendo, por exemplo, potenciação, e aí tem lá, decorando, né? Repete a base, somos expoentes. Então, quando se aprende dessa forma, é, geralmente lá a memória de longa duração ela não vai ser ativada, né? O que vai acontecer é que ela vai ficar na memória de trabalho, né? Aquela que é mais curta. Então, quando você não sabe o significado e vai só decorando, vai acontecer isso, tá? E o terceiro pezinho aí são as operações básicas, tá? As operações básicas, por que operações básicas? Porque toda a questão, todo o conteúdo, todo o assunto, para a gente poder resolver, se for de matemática, ela sempre vai terminar com uma operação básica. Não tem nenhuma outra operação que não. Nenhum assunto que não termine com operações básicas. Então, o primeiro passo aí é você saber esse tripé, certo? Então, as operações básicas, pelo nome ser básico, muita gente não dá importância, né? Muita gente não dá importância ao que é adição, o que é multiplicação. E aí muita gente erra justamente porque deixa de ter um desses pezinhos aí, ó. Se eu retirar um desses pezinhos, o equipamento ele vai cair, vai danificar. A aprendizagem ela não vai acontecer. Então, para facilitar a aprendizagem na matemática, a gente utiliza isso aí, ó. Esse tripé, ó, definições e conceitos, propriedades, operações básicas, certo? Se a gente fosse fazer aqui dando uma aula de logaritmos, vocês iriam ver que a gente iria começar com as definições e conceitos, ia relembrar lá as operações, né, que anteriores, o assunto anterior a logaritmo, que seriam relevantes, né, para o estudo de logaritmos. E a partir do momento que a gente começasse a estudar as propriedades e começasse a resolver alguns exercícios, vocês iam ver que iríamos utilizar sempre das operações básicas. Beleza? Então, quanto ao processo de ensino-aprendizagem, tá? É basicamente isso que a gente tem que eu tenho aqui para mostrar para vocês, para tentar facilitar, para que vocês entendam um pouco como funciona o cérebro nesse processo de ensino-aprendizagem, para que facilite o caminho de vocês para vocês poderem aprender matemática de uma maneira mais tranquila, certo? De uma maneira menos estressante, para que vocês não desistam de aprender. Beleza?